Mano, o Corinthians ganhou do Palmeiras e a torcida do Palmeiras ficou revoltada. Vamos dar uma olhada. Imagina, passar pelo Palmeiras, o time se encorpa, chega grande pra fase seguinte do... E eu tá arrumando o time, hein? Todo mundo esperava. Eu gostei do Corinthians Quando a contra o gente Palmeiras. quando a gente olhou a tabela do Corinthians, o Corinthians tinha Ceará fora, que tava numa ótima fase jogando em casa. Aí o Corinthians ia pegar Cruzeiro em casa, que era até então o líder do campeonato. Ia pegar fora o Botafogo. Ia pegar o Palmeiras. Falei, meu, ele não vai chegar vivo nem contra o Palmeiras. A discussão era se ele chegaria Vai vivo cair, contra realmente. o Palmeiras. Se ele perde Ceará, perde Cruzeiro em casa, ele tava no olho da rua. Sim. Não só Cara, o Corinthians fez bons jogos. Apesar do contra o Botafogo ser o time misto, ainda conseguiu arrumar um empate, empatou com o Cruzeiro, que era o líder do campeonato, e ganhou fora de casa. Que inclusive foi a primeira vitória fora de casa do Corinthians. chegou aí, vivo o como brasileiro. ganhou do Não, Palmeiras. e outra, ele ganha do Ceará lá, tem Jogando mal, chance de jogando ganhar contra o Cruzeiro em casa, o resultado é um empate ali, é normal. Contra o Botafogo sai atrás e faz um ótimo Teve segundo chance de tempo, ganhar teve também. chance de ganhar, e aí pega o Palmeiras e tem a vitória. Então assim, se ele não perde ou vence esse jogo, mesmo poupando do Brasileirão e elimina o Palmeiras, o Dorival muda da água Ele pro cresce. vinho o espectro do Corinthians na temporada. Aí você Cara, e eu acho que o Dorival vai focar na Copa do Brasil. Como não consegue se impor no momento favorável, quando não consegue definir, abriu com chances claras, a capacidade que o Palmeiras tem de realmente ressuscitar adversário em jogos em que ele tem comando, em que ele pode ter um pouco de imposição. Olha, vou contar uma coisa para vocês também. Cara, e realmente, o Palmeiras, se realmente for eliminado, ele vai ressuscitar o Corinthians no segundo ano seguido. O Corinthians estava em queda, né? Ano passado, na zona de rebaixamento, ganhou do Palmeiras e o time subiu de rendimento absurdo. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa na Copa do Brasil. O Corinthians ganhar do Palmeiras novamente, eliminar o Palmeiras, e aí vai começar uma crescente no Corinthians. Frustrante, é muito frustrante. Ah, uma terra arrasada? Não, não é terra arrasada que eu tô falando. Porque já faz mais de um ano e meio que eu tô falando dessa postura do time do Palmeiras em jogos grandes. Já faz mais de um ano e meio que eu tô falando. Então a mim não me surpreende. Me surpreenderia entrar em campo e fazer um jogo de maturidade daquele Palmeiras de 2020, 2021, que entrava lá, ganhava e tudo mais. Quarta gente corintiano, Gotti. Mano, nem me fala muito disso não, mano. Eu vou... Aqui tem um carequinha lá. Rouba o Corinthians pra ver. Rouba o Corinthians. Agora o Palmeiras anula gol, não dá pênalti no Vitor Roque. Posso falar pra você? O Lula, ele é corintiano. Ele gosta do Corinthians. Não pode teoria fazer dos nada pro palmeirenses. Corinthians. Vai tomar no A teoria dos caras. Corinthians. Vai tomar no... O meu time foi roubado. Mas não tem medo disso não, tropa. Não tem medo disso não. Pra não é mais difícil, mano. Pra não é que é da quebrada, sofredor palmeirense, é mais difícil, mano. Mas tá suave, rapaziada. É brincadeira, né? Bom, vamos ver o áudio do VAR também sobre o lance polêmico de impedimento que os palmeirenses estão falando. Vamos traçar a linha. 14. Aqui embaixo. Defensor é esse aqui. Tá triangulado? Tô triangulado aqui, bravo. Cara, pra mim, na minha visão, vendo por aqui, tá claramente impedido. A cabeça do Gustavo Gomes tá na frente do ombro do Ranieri. Um pra esquerda. Ok. Ok. Subiu o teu ombro. Agora do jogador defensor, atacante. Perfeito. Por favor. Segue. Triangula. Direita, direita. A cabeça, tá? Cabeça? É a cabeça dele. Triangula pra mim. Ok. Cara, mas é muito difícil. Vendo a imagem, é difícil, mas assim, na minha visão, tá claramente impedido. Aí. Um pra direita. Um pra esquerda. Um pra direita. Tá cortando a cabeça, né, filho? Um pra esquerda. Triangula aí, ok. Tá triangulado. Pode subir. Abre pra mim, ver se tem algum jogador ou mais aqui. O campo todo. Ele tá fechado aqui. Tá, ela já tá fechada assim, tá? Mas eu Ok. posso Segue a jogada. Eu tenho a câmera 1 aqui, se quiser mudar pra você ver depois. Eu preciso confirmar o frame aqui. Frame Tá ok? Tá ok, perfeito. Cara, é muito difícil, mas assim, eles pareciam estar bem tranquilos da decisão. Perfeito, segue. Vamos ver se o jogador interfere. Ok, interfere no jogo. Revisão factual. Interfere, pô. O cara deu assistência, ele interfere. Wilton Braulio falando. Revisão factual.
Olha isso, nessa imagem aqui, pra mim, tá claramente a cabeça do Gustavo Gomes à frente do ombro do Ranieri, já que o braço não conta, né? O jogador atacante do Palmeiras, Gustavo Gomes, está em posição de impedimento e ele interfere diretamente no jogo. No Allianz Parque, o Corinthians não tem chance. Não tem chance. Não tem. Mesmo no ano passado o Corinthians tendo ganho... Ano passado não, foi nesse ano no Paulistão que eles ganharam de vocês? Foi, mas vamos lá. 1-0 com o gol do Roberto. O Abel disse no começo do Campeonato Paulista que ele ia usar o campeonato como laboratório. E de fato foi isso mesmo. O Palmeiras foi levando nas coxas, se classificou ali na Bacia das Almas e chegou na final. Não tinha o peso, não tinha a vontade de ganhar. Porque o Palmeiras já vem ganhando campeonatos mais importantes que o Paulista. Cara, eu discordo totalmente. Ele, pra mim, não é um palmeirense, né, falando isso. Então quer dizer que o Palmeiras entregou o Paulista pro Corinthians, um derby ainda. Eu acho que não tem como, nenhum palmeirense ia falar isso, cara. É um derby, o derby é derby, ainda mais numa final. E o Corinthians ganhou aquele jogo jogando no Allianz Parque, foi 1-0 com o gol do Roberto. Imagina se esses caras acertar o estádio deles e minimamente sai daqueles 2,4, a dívida mais assim paga. Você imagina se esses caras acertar o estádio deles e minimamente sai daqueles 2,4 bi para uma dívida mais assim pagável, 1,5. Sai para 2,4 para 1,5 e de repente reduz para casa aqui dos milhões. Cara, fudeu. Essa é a verdade que o palmeirense não quer escutar, mas é a realidade, a gente tem que agradecer. Aí, tem gente falando assim, rapidinho, Manga, que o Palmeiras não deve. Como que não deve? Deve igual o Santos. Cara, todos os times do Brasil devem, só que tem time que deve muito mais e time que tá conseguindo reduzir a dívida. E eu acho que se o Corinthians reduzir essa dívida drasticamente, tem tudo pra ser o maior time do Brasil. Eu acho que vai papar todos os títulos do Brasil. Deve igual o São Paulo, 633 a dívida do Palmeiras no último relatório. Pode ser que já tenha aumentado para 700, inclusive, porque a gente pegou algumas antecipações bancárias. Então teve superávit, mas tá pagando a dívida ou só paga a dívida da Crefisa? Entendeu, Manga? Então, assim... Um dos maiores erros que o Dorival Júnior pode cometer é escalar o time do Corinthians totalmente reserva contra o Fortaleza. Para vocês terem uma noção da provável escalação do Corinthians pro jogo contra o Fortaleza, apenas o goleiro Hugo é o titular absoluto que vai estar jogando. De restante, a escalação tem jogadores como Léo Maná, Félix Torres, Kaká, Anrileri, Rian, Charles, Breno Bidon, Dieguinho, Thales Magno e Romero. Ele tá Cara, é realmente uma escalação duvidosa, né? Tenebrosa, né? Eu acho que pra torcida do Corinthians, mas assim... É o que tem, né? O Corinthians não tem tanto elenco para disputar várias competições. E assim, vai jogar em casa. Eu acho que em casa os times assim do Nordeste, os times um pouco mais fracos, eles tendem a recuar o time. Pondo praticamente todo mundo pro jogo contra o Palmeiras. E claro que o jogo contra o Palmeiras é muito importante, é o jogo do ano, mas ao mesmo tempo o Corinthians não pode deixar de lado de forma alguma o Campeonato Brasileiro. Até porque eu não preciso nem lembrar da situação que o Corinthians passou no ano passado, né? E eu não tô falando que ele tem que jogar contra o Fortaleza com força máxima, com todos os titulares, mas na minha visão, pelo menos um time misto ele deveria fazer. Até porque Eu discordo totalmente. Eu acho que o Corinthians tem que jogar com o time reserva, porque o mais importante nesse momento é se classificar contra o Palmeiras. Eu acho que todo corintiano prefere perder pro Fortaleza ou empatar do que perder pro Palmeiras, né? E é uma decisão. O Brasileirão ainda tem mais 18 rodadas ainda e o Corinthians tá no meio da tabela. Uma derrota pro Fortaleza dentro de casa, no atual cenário que o Corinthians se encontra no Campeonato Brasileiro, pode complicar e muito a vida. Cara, mas eu acho que o Corinthians não vai ser derrotado. E eu acho que vai ganhar esse jogo ainda mesmo com o elenco reserva. Do Corinthians no campeonato. Até porque o Corinthians tá no meio da tabela, só que tem times que tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Que significa que se o Corinthians perder pro Fortaleza e os times que tem menos jogos que o Corinthians vencerem os seus jogos, o Corinthians que atualmente se encontra na 11ª colocação na tabela, pode acabar ficando em 14º, 15º, começar a entrar em uma situação completamente desconfortável. Ainda mais se for eliminado pro Palmeiras na volta. Então escalar um time praticamente todo reserva contra o Fortaleza
Fortaleza é muito arriscado. Enfim, rapaziada, tem o pessoal comentando sobre esse jogo entre Corinthians e Palmeiras e também do Corinthians e Fortaleza. Eu acho que esse Corinthians e Palmeiras vai ser um dos jogos mais decisivos pro ano do Corinthians. Então, pra mim, eu acho o ideal o Dorival poupar o time contra o Fortaleza, porque o Brasileirão ainda tem muitos jogos, e se o Corinthians perder pro Palmeiras e for eliminado, acabou o ano pro Corinthians, porque é muito difícil ter chance no Brasileirão agora, tem que ter uma sequência igual ano passado, e a Copa do Brasil é bem mais viável, e eliminando o Palmeiras, um rival direto, o maior clássico do Brasil, ia ser, assim, incrível pra torcida do Corinthians. Eu acho que ia ser bom pro elenco e pro Dorival Júnior, que se ele perder esse jogo, provavelmente ele vai cair. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!